Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Estamos ao vivo, irmãos, com todos vocês. Estamos ao vivo neste momento. Aleluia, Jesus. Estamos ao vivo nesta hora. Para falar com todos vocês, irmãos. Para comunicar com todos vocês. E eu tenho certeza que será, ouvintes, uma palavra de edificação. Aleluia! Será uma palavra de edificação espiritual, irmãos. É uma palavra de edificação espiritual, porque eu tenho certeza que nos últimos dias, ouvintes, o Senhor Jesus Cristo está voltando e muitos estão desapercebidos, irmãos. Quantos estão desapercebidos, não é? Da vinda de Jesus Cristo. Então este canal, irmãos, foi um canal levantado pelo Espírito Santo de Deus, para pregar o verdadeiro evangelho, para falar da verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo, aonde nos traz regeneração, salvação e vida eterna. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu quero ler uma palavra, da Bíblia aqui para todos nós. Quero meditar na palavra de Deus e para nós, irmãos, entrar já no assunto que é muito importante. Este assunto muito importante, o que está acontecendo, irmãos, com a nossa igreja Deus e Amor, que isso é muito preocupante, mas graças a Deus que existe homens e mulheres de Deus ainda, irmãos, os pequenininhos de Jesus, que aprenderam na verdade, oh glória a Deus, aprenderam no verdadeiro evangelho. Por isso, irmãos, por isso que a igreja Deus e Amor ainda continua sendo uma igreja de Deus, por causa dos humildes servos que têm zelado e feito a diferença neste mundo pecaminoso. Irmãos, vamos ler aqui, eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 13, versículo 16. Versículo 16 de Malaquias, no capítulo 3, que nos diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para que os que temem o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, glória a Deus! Maravilha, irmãos! Maravilha esta palavra, maravilha esta mensagem que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui nesta palavra. A diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Por isso, irmãos, precisamos perseverar e continuar fazendo a diferença, no meio de um povo que, infelizmente, muitos têm perdido a ingenuidade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho e têm se corrompido, ouvintes. Então, por isso, nós precisamos ficar nesta palavra, nós precisamos ficar nesta mensagem de Malaquias, capítulo 3, e versículo 16, irmãos. Maravilha, que Deus abençoe a nossa irmã Rosa Rodrigues, IPDA, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Irmãos, então nós precisamos continuar firme. Peço oração por
dor no coração e fígado. Vamos continuar orando, vamos orar sim, irmãos. Vamos orar pela irmã no final desta palavra, desta live, nós vamos orar sim, fazer uma oração e Deus vai visitar cada um. Irmãos, então, você que aprendeu com Jesus, você sabe que para morar no céu, temos que ser a diferença, não é? Temos que ser a diferença, aonde, infelizmente, muitos não têm mais feito a diferença, irmãos. Não tem feito a diferença, porque o Evangelho de Cristo, ele transforma, não é? O Evangelho de Cristo, ele regenera, ele purifica. O Evangelho de Cristo, ele faz o homem pecador, um novo homem, uma nova mulher. Então, por isso, como eu li aqui esta palavra, nós precisamos ser a diferença, não é, irmãos? Então, o que tem acontecido nos últimos tempos na nossa igreja Deus e Amor é lamentável, né? Aonde muitos têm sido perseguidos, aonde muitos têm sido, muitos têm feito a diferença e têm sido perseguidos, né, irmãos? Então, aqueles que querem morar no céu, eles vão continuar, oh glória a Deus, eles vão continuar firme com Jesus, eles vão continuar firme fazendo a diferença, não vão se contaminar, não vão se contaminar com o mundo, com o pecado, com a vaidade, aleluia, mas vão ficar firme, fiel com Jesus de Nazaré, porque ele sabe, irmãos, sabe que para morar no céu tem que ser fiel e fazer a diferença. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, é lamentável o que tem acontecido, infelizmente, né, no nosso ministério, que aonde Deus fez tanta coisa tremenda, não é? E faz ainda. Oh, glória a Deus! Porque eu até tinha, um irmão até comentou comigo que as igrejinhas menores têm muitos homens e mulheres de Deus. Isso é verdade, né, irmãos? Isso é verdade, porque é as igrejas menores que ainda têm guardado a sã doutrina de Jesus. As igrejas menores que têm guardado a sã doutrina de Jesus Cristo, que não têm se corrompido, mas têm feito a diferença, não é? Tem feito a diferença, são poucas, mas tem feito a diferença. Agora, por último, né, irmãos? O que aconteceu com o nosso irmão Alex, o pastor Alex, é lamentável. Mas o Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo. O Senhor Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. E Deus, ele vai continuar guardando os seus. Porque a palavra diz, irmãos, como a gente leu, que serão para Deus tesouro, propriedade particular para Deus. Aleluia. Então, aqueles que são de Deus, Deus guarda. Aqueles que são de Deus, mesmo que sejam perseguidos, Deus livra. Aqueles que são de Deus, mesmo que são caluniados, né? São perseguidos, Deus, ele livra, Deus guarda, Deus peleja. Aleluia. Porque Deus se agrada da pessoa que faz a vontade de Deus. Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada quando nós lutemos para ser a diferença. Não é, irmãos? Aonde, infelizmente, querem implantar um novo modelo, não é? Um novo método de cultos pretos, de luzes em cima do altar, e um novo método moderno, no sentido de trazer o mundo para dentro da igreja, mas aqueles que são fiel, né, eles não vão se contaminar, não é, irmãos? Deus abençoe a nossa irmã Cacilda Alves, paz do Senhor, Deus abençoe. Né, irmãos?
Eu mesmo, quando eu fui pastor, há pouco tempo atrás, da sucursal aqui de Porto Alegre, não é, irmãos? E a gente fazia cultos, eventos, e eu nunca aceitei botar luz em cima do altar. Nunca aceitei, não é, irmãos? Até quando eu fui dirigente também do Manexo, um rapaz queria colocar luzes verdes ali no altar para ficar mais bonito. Eu disse, não, aqui não, aleluia. Luzes aqui não, porque é o que o diabo faz, irmãos, vem devagarinho, né? Satanás vem aos pouquinhos, com sapatinho de algodão. Primeiro ele quer um minguinho, daqui a pouco ele vai, né? Ele vai contaminando. E aí, irmãos, a coisa fica feia, né? A coisa fica terrível. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, irmãos? Os irmãos que são fiéis a Deus, os irmãos que aprenderam a sã doutrina de Cristo, né? Aqueles que aprenderam a sã doutrina de Cristo, eles vão perseverar, eles vão continuar fiel à palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Deus é tremendo, irmãos. Deus não mudou, né? Deus continua o mesmo. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, momento, a hora que a pessoa que obedece à palavra de Deus se contaminar com os mundanos, perde a essência do evangelho, ou seja, perde a essência do Espírito Santo. É o que o diabo quer fazer, irmãos, em nosso meio, né, ouvintes? É o que o diabo quer fazer, irmãos, em nosso meio, vem vindo com sapatinho de algodão, e daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco, Satanás, ele vai querer contaminar também as igrejas menores, as IPDAs, as Igrejas Deus e Amor menores. Mas nós, ouvintes, que aprendemos no verdadeiro evangelho, como nós lemos aqui, fazendo a diferença, nós vamos obedecer à verdade do Senhor. Porque não tem, irmãos, não tem outro caminho não. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, ali que a porta é estreita, oh glória a Deus, que o caminho é apertado, aleluia. E hoje muitos querem passar a mão por cima, não é? Querem largar a porta, mas a porta continua a mesma, né? Não alterou a medida, nem a altura, nem a largura. A porta continua estreita. Oh, glória a Deus. A porta não mudou. A porta é a mesma. A porta é estreita para morar no céu. Oh, maravilha, Jesus. Irmãos, então, fica firme com Jesus, né? Fica firme com Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser contigo. Porque Deus é com os fiéis, irmãos. Deus é com os fiéis. Deus é com os fiéis. Você, irmãos, você, irmã, que tem visto a diferença acontecer na tua congregação, não te contamina, não. Você que congrega aí numa igreja Deus e Amor, que estão querendo implantar o mundanismo, não te contamina, não, mas fica firme com Jesus. Fica firme. Fica firme com Jesus, fica na simplicidade, e aí sim Deus vai ser contigo. Mas no momento que o pecado toma conta, irmãos, Deus já não está mais no negócio. É verdade. Porque Deus só opera, irmãos, quando nós temos a obediência. Uma igreja abençoada, é uma igreja que obedece à verdade de Cristo, não é? Aleluia, Jesus. Uma igreja que obedece é uma igreja abençoada. Então, se você congrega, não importa quantos membros são, se são 2, se são 3, são 5, não importa. O importante é que a fidelidade a Deus, é isso que importa. E aí com aqueles que são fiéis, Deus ele honra. Deus opera, Deus transforma, Deus cura, Deus levanta.
Deus cura os enfermos, Deus opera milagre, maravilhas, aleluia. E o povo é cheio do Espírito Santo de Deus, não é, irmãos? Então por isso que precisamos, ouvintes, precisamos, irmãos, continuar naquilo que aprendemos, aleluia. Aquilo que aprendemos de Cristo, porque, irmãos, agora mesmo estão querendo colocar, não é, os telões, né, os telões nas sucursais, os telões nas setoriais. Isso é preocupante, irmãos. Mas nós vamos continuar fiel a Deus, nós vamos continuar fiel ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Quero ler aqui também, irmãos, no livro de 1 João. Aleluia. Você que tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos estar lendo. Aleluia, Jesus. Sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. E Deus, ele vai nos esclarecer. Oh, maravilha. Irmãos, eu quero ler aqui no livro de João, em 1 João, vamos ler aqui a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos orienta para nós estar firme com Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! No livro de 1 João, no capítulo, vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 4, vamos ler aqui no capítulo 4 da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Aleluia. E eu tenho certeza que aqueles que são de Deus vão ficar naquilo que aprenderam, não é? Aleluia, Jesus. Deus é tremendo. Deus é fiel, irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de João. No livro de João, no capítulo 1. No capítulo 1 e no versículo 5, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Porém, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus, palavra fiel e verdadeira, irmãos. Aleluia! Então, irmãos, a luz, não é? Se andemos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, oh glória, uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Maravilha, Jesus! Então, irmãos, por isso precisamos estar lavado e remido. No sangue de Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para poder morar no céu. Oh, glória a Deus! Maravilha, ouvintes! Maravilha, não é? Então, hoje em dia, irmãos, quantos estão blasfemando do sangue de Cristo? Meu Deus do céu! Quantos não aceitam mais a verdade? A palavra diz, irmãos, que muitos sentiriam comichão nos ouvidos. Aleluia! Sentiriam comichão nos ouvidos por causa da verdade. Por causa do Evangelho Santo, fiel e verdadeiro de Cristo. Aleluia! E muitos dizem, não é? Que, porque agora nós estamos no tempo moderno, estamos é uma nova geração, os tempos mudaram. Mas a Bíblia não mudou, né? A palavra não muda, a Bíblia não muda, as mesmas palavras. E outra coisa, né, irmãos?
os mesmos preceitos para morar no céu, continuam os mesmos. Não muda, não. Os mesmos preceitos para morar no céu continuam os mesmos. Aleluia! Precisamos ser amigo de Deus e rejeitar o mundanismo do mundo para não perder a nossa salvação. Porque a Bíblia mesmo nos diz, irmãos, para guardar o que tens, para que ninguém tome a nossa coroa. Oh, glória a Deus! Para que ninguém tome a nossa coroa. Então, por isso, irmãos, Satanás está louco para roubar a coroa, não é? Satanás está louco para roubar a coroa. E quantos, irmãos, que já perderam a sua coroa, hein? Isso é triste, isso é terrível, isso é lamentável. Meu Deus do céu, ouvintes. Meu Deus do céu. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Aleluia. Mas precisamos estar vigilante, atento, e ser aquela igreja de oração, ser aquela igreja que persevera na palavra de Deus, porque, irmãos, a igreja que não orar, que não buscar, a igreja que não obedecer, quando eu digo igreja, eu digo eu e você, aleluia, né? Não permanece, porque é através da obediência, da oração, do jejum, da vigilância, que Deus abençoa. Aleluia! Irmãos, e quantos que buscam a sua benção, mas não buscam o dono da benção, não é? Buscam só a benção, só querem a benção e não querem buscar o dono da benção, que é o mais importante, que é a salvação e a vida eterna. Não é, irmãos? Aleluia, Jesus. É a salvação, é a vida eterna. E hoje, irmãos, quantos só querem entretenimento, não é? Querem show gospel, querem colocar luzes no altar para tocar no sentimento. Então temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Temos que tomar muito cuidado também, irmãos, com os canais de fofoca que tem no YouTube aí, não é? Tomar muito cuidado para não perder a salvação e a coroa. A Bíblia diz, eis que vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Oh, glória a Deus! É uma palavra fiel, ouvintes. É uma palavra viva, verdadeira, que muitos não crêem, não acreditam. Muitos não aceitam, mas é a verdade, é a realidade do verdadeiro evangelho. Oh, glória a Deus! Aleluia! Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Muitos não aceitam esta palavra. Muitos não aceitam a verdade de Cristo. Mas aquele que é de Deus, nos ouve. Aquele que é de Deus não nos ouve. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia! Eita, glória a Deus! Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que zelam pela palavra de Deus em suas vidas. Os escolhidos de Deus são aqueles que lutam, que perseveram e que lutam para morar no céu, que não se contaminam, irmãos, porque eu lembro, não sei se você lembra daquela revelação que Deus deu ao saudoso missionário Davi Miranda, que tinha aquela jovem dizia para ele no sonho que era para ele liberar a vaidade, né? O salto alto, para liberar a saia mais curta, para liberar a vaidade no meio da igreja, que a igreja encher mais, né? Que ia ser melhor, as pessoas iam gostar mais, aleluia, né, irmãos? Então é o que o diabo quer fazer, né? Muitos estão sendo enganados por Satanás, irmãos. Quantos estão sendo enganados, né? Quantas pessoas em cima do altar de qualquer maneira,
com batom na boca, brinco na orelha. Irmãos, isso que ninguém mais fala, não pregam mais. Aleluia. Se tu pregar, tu é excluído. Não é? Não sei se você lembra, aquela revelação que Deus deu ao saudoso missionário Davi Miranda, que, né, para ele liberar a vaidade na igreja, a igreja encher mais. Aleluia. Né? As pessoas, a igreja vai ficar mais conhecida, né, irmãos? E é o que o diabo quer fazer agora, colocar as pessoas louvando a Deus de calça, né? As mulheres de calça, é o que ele quer fazer, introduzir. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmãos, né? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Nossa irmã Rosa Rodrigo disse amém. É verdade. A irmã Rosa deve lembrar, não é? Desta revelação. E aí agora o que está acontecendo, ouvintes? Olha o que está acontecendo. Infelizmente, né? Muitos já não pregam mais, muitos se acovardam, já não tem mais coragem de falar contra a saia rachada, né? O salto alto, o batom, os brincos, os programas mundanos da internet, da televisão. Quantos já não tem mais coragem de pregar por medo de ser excluído, rejeitado? Mas aqueles que são de Deus, eles não temem, eles falam, eles pregam, porque o compromisso é com Deus. Oh, maravilha! Oh, glória a Deus! Então é tremendo, irmãos. E a obra de Deus, irmãos, ela só cresce quando tem a verdade. É verdade, tem a sã doutrina de Cristo. Então, irmãos, quantos irmãos, não é? Quantas irmãs que são, aleluia, pessoas que passaram por tanta luta, tanta peleja, não é? Que ficaram horas e horas, horas e horas de oração, horas e horas de clamor, horas e horas de jejum, aleluia, que pagaram preço pela obra de Deus, pela obra do Senhor. Então, por isso, irmãos, precisamos continuar firme com Jesus, aleluia, e não se contaminar, não. Oh, maravilha! Eita, glória a Deus! Deus é tremendo, Deus é fiel. Então, irmãos, a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, ela muda, ela transforma, né? A palavra de Deus, ela transforma o pecador, ela transforma o homem e a mulher, porque é para isso que existe o Evangelho de Cristo. E hoje, irmãos, estão fazendo o Evangelho de Cristo de um negócio, não é? Infelizmente, é um negócio. É por causa dos falsos profetas, irmãos. É os lobos devoradores que não estão interessados nas almas, não, né? Não estão interessados nas almas, estão interessados só nas ofertas, nos dízimos, estão interessados só no que é da terra, no que é terreno. Aleluia! Mas aqueles que querem morar no céu, oh, glória a Deus! Aqueles que querem morar no céu e querem que as almas se salvam, eles vão pregar contra a vaidade, contra o mundanismo, né? Contra todo tipo de pecado, do adultério, da fornicação. Então, irmãos, né? Deus, ele sempre repreendeu, e diz a palavra de Deus: eu amo e castigo, eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. O Senhor Jesus repreende e castiga todo aquele que ele ama. Oh, maravilha, Jesus! Glória a Deus! Tremendo, irmãos. Está também aí, irmãos. Eu deixei também na tela o número do Telegram, né, irmãos? Para você que quer adicionar aí o número para contar o testemunho, para pedir oração também, está aí, né? É só entrar em contato ao número do canal, esse é o número do Telegram do canal Pão Celestial Oficial, e ali, irmãos,
você vai pedir a oração, vai contar o testemunho que você recebeu do Senhor, e nós vamos estar colocando aqui no canal para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Então é bênção de Deus, é vitória do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, né, irmãos? Aceitei Jesus eu aceitei Jesus em 2011. Aleluia. Na nossa igreja Deus e Amor. E graças a Deus tive a oportunidade de aprender com Jesus, irmãos, de aprender o verdadeiro evangelho. Aleluia. E quantos irmãos e irmãs também que aceitaram Jesus há quanto tempo, não é? Há 40 anos atrás, quantos têm há 30 anos atrás, outros há 20 anos atrás, e hoje tem se entristecido, né, com o que está acontecendo na nossa igreja Deus e Amor. Infelizmente, irmãos, né, são irmãos, são irmãs que ralaram o joelho, que passaram madrugadas em claro, em oração, que lutaram pela obra e hoje estão com o coração triste, mas não negando o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Mas indo avante, seguindo a carreira para guardar a fé, não é? E para receber a salvação e a vida eterna. Que maravilha, irmãos! Que bênção de Deus! Que maravilha, irmãos! Então que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar a Deus agora, fazer um minutinho de oração, um minutinho de clamor agora nesse instante, para que Deus venha nos dar vitória, para que Deus venha nos guardar, nos livrar, e confirmar a vitória completa e total em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos clamar a Deus, irmãos. Vamos orar a Deus. Fica agora em espírito de oração, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te visitar aí agora, aonde quer que você esteja. O Senhor Jesus vai te visitar neste momento, nesta hora, aleluia, para que você que está sofrendo, você que está aflito, triste, doente, enfermos, o Senhor vai visitar a tua vida aí agora. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha, ó Pai, nesse instante, visitar, ó Pai, esta irmã, meu Pai, que agora está, ó Deus, te pedindo o livramento, a vitória, te pedindo, Senhor, a saúde, meu Pai, ó Deus de poder, Deus de glória. Toma, Senhor, nas tuas mãos a cada vida, meu Pai. Toma nas tuas mãos esta casa, esta família, este lar, Senhor. Sim, Jesus querido, Jesus maravilhoso, Tu és tremendo, meu Pai. Oh, maravilha, Senhor. Oh, glória. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Sim, Senhor. Oh, meu Pai. Olha, Senhor, esses irmãos. Olha, Pai, essas irmãs. Pelo sangue de Cristo. Vai agindo, meu Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Sim, meu Deus, para a glória do Teu nome. Confirma, meu Pai. Confirma a resposta, meu Deus, na vida de cada uma, pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder da Tua palavra. Eu creio, meu Pai, eu confio no Teu poder. Oh, maravilha, alcança mesmo, meu Pai, para testemunho da Tua palavra. Visita, Senhor, a cada vida, visita as crianças também. Toma, meu Pai, nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, certo da resposta agora, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Bênção de Deus, creia na vitória, creia na resposta,
no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos irmãos de Manaus, nossos irmãos da Bahia. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão Dario Márcio, que Deus abençoe nossos irmãos. Aí o nosso irmão tem que pregar a doutrina, é verdade. Temos que falar da verdade, da sã doutrina de Cristo, porque, né, temos que continuar zelando daquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Cacilda Alves. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a irmã que é de Minas Gerais. Benção de Deus o povo mineiro. Oh, glória a Deus. Benção de Deus, irmãos. No meu tempo, nós jejuava muito. É verdade. Aleluia. Verdade, irmãos. O jejum é uma experiência tão grande. Eu tive uma experiência com Deus grande no jejum, né? E uma vez Deus me deu uma revelação. E eu perguntava na revelação. Eu perguntava na revelação para Satanás: Satanás, tu gosta que eu oro? Ele dizia: eu não gosto que tu ora. Eu perguntava para ele novamente: Satanás, tu gosta que eu jejuo? E ele dizia: eu não gosto que tu jejua. Porque ele sabe, a própria Bíblia diz, né, irmãos, que a casta de demônio não sai a não ser por oração e jejum. Eu tive esta revelação e aí acabou a revelação. Foi só assim. Então é verdade, né? O grande crescimento da obra nos anos 90, diz aqui o irmão, né? Benção de Deus, é verdade. Agora estão botando para fora. Meu Deus do céu. Isso é terrível, né? Isso é lamentável. Aleluia. Quantas madrugadas o saudoso missionário Davi Miranda orou, não é, irmãos? Meu Deus, quantas madrugadas de oração, de jejum, né? Lágrimas. A própria Eni Miranda falava, né, irmãos, que dormia, acordava e o missionário estava de joelho dobrado. Meu Deus do céu. Aleluia. Então ela participou, né, com o missionário Davi Miranda anos e anos e viu grandes coisas que Deus fez através do saudoso missionário Davi Miranda. Então o dever dela agora é lutar pela sã doutrina, mas infelizmente, né, não tem tido pulso firme. Não tem tido pulso firme, mas eu creio que Deus ainda vai fazer algo pelo povo que obedece à palavra de Deus. Não é, irmãos? É verdade. Então, irmãos, benção de Deus. A nossa irmã falou sobre o jejum. Eu lembro que aqui teve o pastor da setorial aqui de Porto Alegre, pastor de Goiás, e aí eu participei com ele da rádio também, a Voz da Libertação. Tivemos grandes experiências. Ele contou uma vez para mim que estava em jejum há tanto tempo. Ele foi resolver uns problemas, e através daquele jejum tão grande, irmãos, ele foi na fila, e a pessoa que estava na fila com ele ali começou a se endemoniar. Aleluia. Começou a passar mal, se endemoniar, porque a unção de Deus era tão grande, e ali aquela pessoa foi liberta. Foi liberta na fila da onde eles estavam ali, por causa do poder, da unção. Então por isso, irmãos, que a igreja de Deus, como a irmã comentou, que nos anos 90 a igreja crescia, por devido a muita oração, muito jejum, muitas pessoas sendo convertidas, né? Quantas pessoas sendo salvas pelo poder do evangelho, e Deus fazendo coisas grandes, tremenda. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Então são experiências que Deus nos dá, né? São experiências através do jejum, através da oração. E esses irmãos, esses agora que
que não oram, não jejuam, não buscam, não têm uma vida com Deus, é claro que eles não aceitam a sã doutrina, porque eles não têm força de obedecer. Infelizmente, não tem força de abandonar, não tem força contra o mundo, contra o pecado, né, contra o mundanismo, e aí vivem uma vida, vamos dizer, anêmica, espiritual. Aleluia, Jesus. Aí não tem força de viver uma vida santificada. Por isso que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Ninguém verá o Senhor. Então, por isso que nós precisamos continuar em uma vida de oração, de jejum e também de vigilância. De obediência, não é? O segredo da nossa igreja Deus e Amor, irmãos, de crescer tanto, é oração e jejum. O saudoso missionário Davi Miranda era um homem de oração e de jejum, né? Uma curiosidade, irmãos, aleluia, o saudoso missionário Davi Miranda, ele escrevia vocês com um S, com 2 S, né? Então, ou seja, é uma pessoa que não tem estudo, né? Uma pessoa não tinha estudo, mas Deus fez uma grande obra por causa da oração e do jejum e da obediência. Aleluia, Jesus. Então, para Deus operar, não precisa ser teólogo, né? Para Deus operar, não precisa ter grande sabedoria no sentido humano da Bíblia, mas precisa ter a sabedoria do alto. Oh, maravilha! É a sabedoria divina, sabedoria do Espírito Santo. Nossa irmã Rosa está dizendo aleluia, aleluia mesmo. Benção de Deus, nossa irmã Rosa Rodrigues, IPDA. Bem a benção de Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, né? Inscreva nesse canal, que é um canal pequeno, simples, humilde, mas aqui nós lutemos pela sã doutrina. Aqui nós lutemos pelo verdadeiro evangelho, pelo evangelho santo, fiel e verdadeiro. Aleluia! Que leva a palavra de Deus como ela é e a bênção de Deus para a tua vida, a tua casa, o teu lar e a tua família. Irmãos, porque aí sim Deus tem prazer de nos abençoar. Eita, glória a Deus. E Deus tem prazer de nos dar vitória. Deus cura, Deus levanta. Deus opera milagre, Deus opera maravilha, Deus restaura e faz coisas grandes. Eita, glória a Deus. Que benção, não é? Que Deus abençoe então, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. No nome de Jesus Cristo. O seu irmão em Cristo Israel roga as vossas orações também. Estarei orando por todos vocês. E que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe, irmãos. Me despeço na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, no nome de Jesus Cristo.